Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é no mérito da elevação da alma da nossa querida Bracha Rivka Bat Moshe. A Bracha Rivka, uma pessoa uma grande amiga nossa. Ela nasceu na Romênia, nasceu em Bucareste. Uma pessoa muito boa. Hoje ela faleceu. E nós vamos fazer então essa aula no mérito da elevação da alma dela. E por que o costume judaico é fazer uma aula de Torá na elevação, no mérito da elevação da alma de uma pessoa que falece. Então, para isso, em primeiro lugar, vamos analisar, de acordo, tudo que a gente vai falar são coisas profundas, assuntos de Kabbalah, porque a Torá escrita, ela não cita paraíso espiritual. A Torá escrita, Moshe Rabbeinu, maior de todos os profetas, na Torá escrita, o Pentateuco, que é a maior de todas as profecias, ele cita somente que em Bechukotai Telecho, se vocês se comportarem de acordo com estudarem Torá, o Mitzvotai Teshmoro, vocês cumprirem as mitzvot, e vocês vão receber nesse mundo, Hashem vai dar chuva na hora certa, e a terra vai dar os seus frutos, e Moshe Rabbeinu, ele te deixa claro que ele não está falando sobre paraíso espiritual, ele não está falando sobre próximo mundo, e ele está te dizendo, se você estudar a Torá, se você cumprir as mitzvot, vai chover para todo mundo. Também para o vizinho que não estudou a Torá e não cumpriu as mitzvot. Então ele está te deixando claro que tem um motivo pelo qual ele não pode falar que existe um paraíso espiritual. E por isso toda a matéria em relação a paraísos espirituais, a mundos das almas, elas vão para os livros de Kabbalah, que parte deles antecede a Torá escrita, como no caso do Sefer Yetzirah, que foi escrito pelo nosso patriarca Avraham Avinu. Parte deles vem depois da Torá escrita, como o livro do Zohar, do Rabbi Shimon Bar Yochai. E a primeira pergunta é, por que o Chumash, por que a Torá escrita, ela não pode escrever para a gente sobre um paraíso espiritual? Por que Moshe Rabbeinu não pode falar, olha, se você estudar a Torá, se você cumprir mitzvot, você vai para o paraíso lá em cima? Então, o motivo para isso é simples. Nosso povo passou por várias situações. Na Inquisição, deram para nós uma escolha. E daí a gente vê que os bandeirantes, eles eram judeus. Porque tem aquele provérbio dos bandeirantes, entre a cruz e a espada. Se fosse um cristão, entre a cruz e a espada, ele iria para a cruz, né? Mas para falar que está num beco sem saída, está entre a espada e a cruz, está num beco sem saída, só pode ser um judeu, que ele não quer nem isso nem isso. Então, aqueles judeus antigos, da época da Inquisição, os inquisitores colocaram eles nessa situação entre a cruz e a espada, entre a espada e a cruz. E ele estava numa situação que ele não tinha o que fazer. Ele falou, olha, tem 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer. Uma delas é a idolatria. Então, ele morreu para santificar o nome de Hashem, não fazer idolatria. Então, nesse caso, essa pessoa foi direto para um alto paraíso. E está escrito que 1 hora no baixo paraíso, que é o mundo da Yetzirah, ela equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. E 1 hora no alto paraíso equivale a 70 anos no baixo paraíso. Então, se Moshe Rabbeinu falasse, olha, a pessoa que morreu nessa situação, ele foi para um alto paraíso, e esses inquisitores, eles iriam querer pagamento. Eles iriam falar, quem mandou ele para o alto paraíso? Fomos nós, fizemos uma coisa boa. Ele é um coitado, ele não estudava a Torá, não cumpria mitzvot, não fazia nada.
fez uma coisa na vida que morreu para não fazer idolatria. E no mérito disso, ele foi para outro paraíso. Então, alto paraíso dele, quem causou isso para ele? Então, sendo que na Torá está escrito que é proibido assassinar, e se Moshe Rabbeinu falasse que essas pessoas que, como exemplo, né, que foram assassinadas por serem judeus, que acontece ainda hoje, Deus me livre, nós vimos as atrocidades dos palestinos lá, que eles atacaram um festival de música e mataram as crianças e violentaram as crianças e mataram velhos. E não é aqui uma aula sobre esse assunto, mas todas essas pessoas que morreram lá, elas foram para o mais alto paraíso, elas morreram por serem judeus. E se a Torá vai falar isso, esses assassinos árabes, assassinos palestinos, eles vão falar, olha, a gente fez um favor para eles. Então, por isso, Moshe Rabbeinu não pode citar esse assunto. Moshe Rabbeinu tem que falar, o assassino é condenado à morte, e ele não pode falar, a pessoa que morreu foi para o paraíso, porque senão o assassino vai falar, pera, por que eu tenho que ser condenado à morte? Eu acabei de fazer o maior favor da vida dele, ele vai viver eternamente num paraíso, e seria uma contradição com a própria Torá. Então, Moshe Rabbeinu, ele não tocou nesse assunto de paraíso espiritual, por causa disso. Quer dizer, deixou bem claro, quem assassina é um assassino, ele é condenado à morte. O que aconteceu com quem foi assassinado, ele não tocou nesse assunto. Então a gente vai para os livros de Kabbalah. E aí, o Zohar, o Arizal, os clássicos da Kabbalah, eles contam para a gente uma coisa muito interessante. O primeiro nível de paraíso é alguém que não era judeu, mas nessa categoria que ele não era judeu de verdade. Quer dizer, a gente está num país que é uma mistura. Aqui nesse país não tem como saber quem é quem. Os índios brasileiros não sabem de onde eles vieram. Os portugueses, eles tinham uma mistura por causa da Inquisição. Os espanhóis tinham uma mistura por causa da Inquisição. Os italianos tinham uma mistura por causa do Império Romano. Aqui não tem como provar que alguém não é judeu de verdade. Ele sempre vai ter aquela dúvida, talvez a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe seja uma mulher judia. Mas imagina num país como a Rússia, que lá não teve cruzadas, não teve Inquisição, não teve mistura nenhuma, não tinha lá Império Romano, não tinha mistura nenhuma. Então, o russo nasceu na Rússia, então ele é uma pessoa que ele tem uma alma animal, o nível da alma dele, uma alma de Klipat Noga, uma alma animal. Então, você vai para a universidade, aqui tem a USP, aqui perto da gente, vai para o departamento de antropologia, você pergunta o que é um ser humano, eles vão falar que o ser humano é um animal racional primata. Animal racional está dentro da classificação dos primatas, mas vamos falar animal racional. Vamos falar que ainda tem aqueles que falam que o homem saiu do macaco. Diz o Rebbe, o macaco não virou homem, o homem não virou macaco, mas tanto o homem quanto o macaco se adaptaram ao meio ambiente. Mas não tem uma coisa assim, que uma espécie vira outra. A espécie se adapta, ela se... transforma. Não, ela não se transforma, ela se ramifica em raças. Ela se adapta. Agora, o macaco não se transforma em homem, o homem não se transforma em macaco, mas o homem vai morar no lugar e ele se adapta àquele lugar. Então ele muda de cor, ele muda de tamanho. E o macaco vai morar em outro lugar, ele se adapta àquele lugar, ele muda de cor, muda de tamanho. Mas então você vai encontrar várias raças entre os animais que elas são uma mesma espécie, mas são várias raças, várias ramificações daquela mesma espécie, mas uma espécie não muda para outra espécie, mas elas se ramificam em raças, que essas raças, elas são a adaptação daquela espécie para o meio ambiente. Então, no caso, eles fizeram umas experiências, encontraram ossos de vários tipos de macacos,
macacos de verdade. Então eles falaram, esse é o macaquinho, o saguizinho, né? Depois o chimpanzé, depois o gorila. E depois encontraram o esqueleto de uma pessoa também. Então eles falaram, olha, tá vendo? Primeiro ele nasceu um sagui, depois ele virou um chimpanzé, depois ele virou um gorila, depois ele diminuiu um pouco e virou uma pessoa. Mas isso é besteira, tipo, é uma teoria que ela não tem nenhuma base. Ou seja, mas para eles, o que importa para a gente é que eles veem isso como uma coisa normal. Eles não ficam com vergonha de falar isso. Quer dizer, então, se você tem uma teoria que o homem veio do macaco, você não tem vergonha de falar, quer dizer que para você você não tem vergonha de falar uma coisa dessas, então você não se sente constrangido se alguém, Deus me livre. Então, qual o motivo que eles não se sentem constrangidos? Eles se identificam com isso de colocar o homem como animal racional, primata, e colocar ele junto com o macaco, porque, sendo que a pessoa tem essa alma animal, então ele se identifica. Ele entra no restaurante, tem a mesa dos macacos, a mesa dos seres humanos, e ele vai sentar com os macacos, porque ele se identificou. Então ele pode falar que Deus criou Adão e Eva, ou que o homem veio do macaco, ele se identifica com o macaco. E essa identificação é por causa da alma animal. Quer dizer que ele não sente vergonha, ele sente ainda que ele está bombando lá, ele trouxe uma teoria que todo mundo está aplaudindo, e ele não sente que isso é ridículo, não sente que... não fica com vergonha de falar uma coisa assim. Então, é porque a alma animal dele se identifica realmente com o macaco e ele acha que realmente ele tem a ver com o macaco. Então, a pessoa que ele tem essa categoria de alma animal, que ele somente tem a alma animal, Deus cobra dele 7 mandamentos. Depois que ele falece, ele morreu, ele vai para o céu. O que quer dizer morreu e vai para o céu? Nosso mundo é o mundo da Asiá. No mundo da Asiá tem um nível da Asiá espiritual. Nesse nível da Asiá espiritual tem uns anjos que são chamados de Ofanim. E a pessoa morreu e foi para o céu. O céu dele é esse nível de lado espiritual do mundo material. Ele não vai precisar ressuscitar, ele vai viver eternamente no paraíso. Esse paraíso é eterno. E por causa disso, tinha o rei da Babilônia que ele fez tudo de ruim. A vida inteira só fez coisas ruins. Mas uma vez na vida, ele deu 3 passos em honra a Hashem, em honra a Deus. E veio o anjo Gabriel, parou ele, para ele não dar o 4º passo. Porque Hashem não queria que ele tivesse o paraíso. Por quê? Está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente. Um versículo totalmente desnecessário. Porque se a pessoa tira a dentadura e fala, se alguém mexer comigo, eu dou soco na boca, não vai adiantar, ele vai ter que pagar o médico, pagar a indenização moral, pagar os dias de trabalho que a pessoa perdeu. Então, por que você fala olho por olho, dente por dente? Se a pessoa que não tem dentes, é proibido para ele quebrar o dente do outro de qualquer jeito. Isso vem te mostrar, diz o Zohar, que a coisa ruim que a pessoa fez, o castigo pela coisa ruim tem um limite. O limite é, no máximo, até a coisa ruim que ele fez. Então, se ele fez a coisa ruim, ele não se arrependeu, ele está orgulhoso da maldade que ele fez, vai acontecer para ele, no máximo, o que ele fez. E não mais do que isso. Então, a coisa ruim termina. Quer dizer, ele fez a coisa ruim, ele sofre, zerou. Mas a coisa boa que ele fez, a recompensa para isso é eterna. Porque Deus é a essência do bem, o bem é eterno, e a coisa boa que a pessoa faz, ela recebe um pagamento eterno pela coisa boa que ela faz. Ela recebe um castigo limitado até o limite da coisa ruim que ela fez e aí zerou, mas pela coisa boa não, ela recebe um pagamento eterno. E para não dar para Nabucodonosor um pagamento eterno pelos 3 passos que ele deu em honra a Hashem, então Hashem, Deus, precisava pagar para ele nesse mundo.
Por isso a pessoa, quando tem muito dinheiro, tem que fazer os cálculos. Aí, será que ele não está recebendo aqui nesse mundo pagamento pelas coisas boas que ele fez para que ele não tenha direito ao próximo mundo, né? Então, Hashem pagou para ele. Pelo primeiro passo, ele se tornou o rei mais rico do mundo. Pelo segundo passo, já não tinha mais como pagar para ele. Mas o pai tem orgulho do filho. Tudo que o filho ganha, o pai sente que isso foi um presente para ele. Então, pelo segundo passo, Hashem deu que o filho dele foi o rei mais rico do mundo. Agora, pelo terceiro passo, o avô, ele sente que tudo que o neto ganha é como se tivesse dado para ele. Então, pelo terceiro passo, o neto dele foi o rei mais rico do mundo. Agora, o quarto passo já não teria como pagar. Então, Hashem teria que dar para ele um paraíso de um passo. E esse paraíso seria eterno. Então, para Hashem não dá para ele esse paraíso eterno, o anjo Gabriel, que é o anjo da Gvurá, desceu e parou ele, para ele não dar mais um passo. E quais eram esses 3 passos? Esse é assunto para outra aula. Por que ele deu esses 3 passos? O que ele estava fazendo com esses 3 passos? Vai ter uma aula só para esse assunto. De qualquer maneira, então, voltando para o assunto do paraíso. Então, uma pessoa fez coisas boas, fez coisas ruins e sofreu. Os sofrimentos dela vão apagar as coisas ruins, sendo que tem um limite. Ele só recebe no máximo sofrimento até o nível da coisa ruim que ele fez. E o que ele fez de bom é eterno. Então, se ele era uma pessoa que ele só tinha essa alma animal, então morreu, foi para o céu, e esse céu é nível de mundo da Ásia. Agora, a pessoa que ele tem uma alma divina, e aí é um caso de alguém que Deus já cobra dele não só os 7 mandamentos, mas cobra dele 613 mandamentos. Então, essa alma divina, a manifestação dela é querer cumprir mais do que 7 mandamentos. É procurar o judaísmo, ela está procurando 613 mandamentos. Ela não está feliz com 7 mandamentos. Essa manifestação que essa pessoa tem, essa alma divina, por isso ela está procurando o judaísmo. Ela quer voltar para as raízes. Então essa alma divina, ela estava aqui nesse mundo, ela se une então a uma alma animal, porque o corpo não tem como suportar a revelação da alma divina. Uma alma divina dentro de um corpo material, o corpo material desintegra. Então o que Hashem faz? Ele dá para a pessoa, esse judeu que ele nasce com uma alma animal e de uma maneira envolvente ele tem essa alma divina. Com 13 anos a alma divina se revela nele. Você é uma menina com 12 anos que as mulheres se desenvolvem mais rapidamente. E aí essa alma divina ela vai estar sempre revestida pela alma animal. Ou seja, assim, você imagina um exemplo bem simples, uma alma animal sozinha, vamos comparar isso a um cavalo pastando. Cavalo no pasto. Uma alma animal com uma alma divina, vamos comparar isso que tem uma pessoa em cima do cavalo. Então a pessoa já dá uma direção para o cavalo, ela já conduz o cavalo para algum lugar. Então a nossa alma animal, ela é o software do corpo. E a alma divina somos nós. No caso do judeu que ele tem também essa alma divina, por isso é cobrado de nós mais mandamentos do que uma pessoa comum. E nós temos a alma animal como parte, como acessório, vamos dizer assim. Quer dizer, ela já perde a identidade própria dela, ela se torna parte de nós. E quando a pessoa falece, a alma animal, o nível dela é mundo da Siá. Por isso que alguém que só tem essa alma animal, ele não tem como acessar um paraíso acima do nível de mundo da Siá. Então o paraíso dele, o céu dele é mundo da Siá. A alma divina, o primeiro DNA dessa alma divina é um Chokhmah de Atzilut, o mundo de Atzilut. Por isso, lá é o paraíso dos nossos patriarcas, daqueles tzadikim, de um tzadik que ele é um tzadik na geração.
Avraham Avinu na geração dele, ele era o tzadik da geração. Ele é chamado de Merkavá. Merkavá quer dizer que ele é a carruagem para a revelação divina. Ele não tem a vontade própria dele, a vontade dele é a vontade de Hashem. Essa categoria de tzadikim, que tem um em cada geração, o paraíso deles é no mundo de Atzilut. Eles acessam até lá. Então, quando você fala sobre Abraão, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, essas pessoas, o tzadik da geração, ele está lá no mundo de Atzilut. Depois tem abaixo disso, tem o mundo da Briá. No mundo da Briá, você já é você. Você não é comparado à carruagem, que ela não tem uma opinião própria, mas ela vai para a direção que a pessoa que está dentro da carruagem está conduzindo. No mundo da Briá, não. A gente já tem opinião própria, mas nós abrimos mão da nossa opinião própria para ir de acordo com a opinião divina. Então, esse mundo da Briá é o paraíso onde estão os tzadikim. Tipo, todo mundo quer um tzadik, mas não era um tzadik nesse nível de Abraão, Yitzhak, Yaakov, nesse nível de um tzadik da geração. Abaixo disso tem o mundo da Yetzirah, o paraíso para as pessoas normais, porque todos nós cumprimos os mandamentos divinos, fazemos coisas erradas e sofremos. Os sofrimentos apagam as coisas erradas, sobrou os mandamentos divinos que nós cumprimos, a Torá que nós estudamos, então a gente vai para o paraíso do mundo da Yetzirah, é paraíso standard. Depois, então ele vai ser chamado de o baixo paraíso. Uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Acima disso tem o alto paraíso, o mundo da Briá, que uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso, e daí para cima em relação ao mundo de Atzilut. Agora, detalhe pequeno. Agora vamos entrar. Nós falamos 70 anos dos maiores prazeres. Se você entrevista uma pessoa nesse mundo, você pergunta quando foi o dia que você teve o maior prazer da sua vida. Aí ela vai falar no dia do casamento dela, ela se casou, aquele dia para ela foi o dia que maior prazer que ela teve na vida dela, foi o dia do casamento, ela se preparou para isso tanto tempo, ela comprou um vestido de noiva tão lindo, e ela fez uma festa tão bonita, e tinha lá ela trouxe um buffet kasher, né? Um buffet kasher e uma comida muito boa. E você entrevista ele e fala qual foi agora do seu casamento, do começo ao final, qual foi a melhor parte? Ela vai falar a melhor parte foi a noite de núpcias. Então a noite de núpcias, quer dizer, se Deus conseguiu colocar um prazer tão grande num nível tão baixo, então quanto mais que ele consegue colocar um prazer muito maior numa coisa superior. Então a gente vai para o paraíso. No paraíso é claro que toda alma ela tem aspecto masculino e aspecto feminino. Todo marido tem uma mulher, toda mulher tem um marido. E lá em cima, essas almas, toda meia-noite, elas têm uma noite de núpcias. Toda meia-noite, eternamente, no paraíso. Então, tá bom. O Zohar nos conta que as almas também se relacionam, toda meia-noite elas têm noite de núpcias, marido e mulher juntas, mas o principal dos prazeres do mundo de cima, aí que entra o detalhe, né? Se você pergunta para uma criança pequena, como você imagina o paraíso espiritual? A criança vai falar, lá tem um supermercado, você entra, tem um chocolate de graça, tem um sorvete de graça, balinha de graça, pirulito de graça, tudo de graça, né? Pode comer quanto chocolate ele quiser, quanto sorvete ele quiser. Então a gente imagina, agora vamos imaginar o paraíso espiritual. Dizem nossos sábios, aqui é uma coisa muito, muito interessante, que Hashem, ele colocou esses prazeres, o cúmulo dos prazeres, esses prazeres infinitos, esses prazeres que a gente não tem como chegar a eles por meio de coisas materiais,
Só dar um exemplo simples. Imagina nesse mundo, se você fala para uma pessoa, você vai ganhar agora 100 mil reais, mas você tem que gastar isso no final de semana. É obrigado a gastar isso no final de semana. Se não gastou esses 100 mil reais no final de semana, ele desaparece. Então, qualquer pessoa normal, ele vai falar, eu quero fazer uma viagem para um lugar muito lindo, quero comer uma comida muito gostosa. Geralmente vai nisso. Qual é o sonho da sua vida? Fazer uma viagem para um lugar muito bonito, comer alguma coisa muito boa. Então, quer dizer que Deus colocou nesse mundo, colocou os prazeres nas coisas mais simples. Por exemplo, a pessoa come alguma coisa, ele sente um prazer nisso. A pessoa olha uma paisagem bonita, ele sente um prazer nisso. E lá em cima, dizem nossos sábios, a pessoa vai ter a revelação da Torá que ele estudou aqui nesse mundo. E na hora que essa Torá é ouvida lá em cima, nessa hora ele tem um prazer maior do que a noiva e o noivo na noite de núpcias, maior do que a pessoa que fez a viagem para o lugar paradisíaco e viu todas as paisagens, maior do que a pessoa que foi para o restaurante mais caro e que cachera e comeu lá as coisas mais caras, maior do que isso, mas não só maior. Nessa proporção, de uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Então você imagina 70 anos você viajando pelo mundo, vendo paisagens incríveis, comendo as coisas mais caras e etc, etc. E isso, a primeira hora no paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Então não tem como... Hashem tem que vincular esse prazer a outra coisa. Não tem como vincular esse prazer a uma coisa material, porque o material tem um limite. Mais do que isso, você não consegue. Quer dizer, você comeu uma coisa muito gostosa. Mais do que o que você sentiu, você não consegue sentir. Você viu uma paisagem muito linda. Mais do que o que você sentiu na hora que você viu aquela paisagem muito linda, você não consegue sentir. Quer dizer, o prazer no material tem um limite. É limitado. Então Hashem lá em cima tem que te dar um prazer ilimitado. E sendo que ele consegue colocar o prazer em cada coisa, e aí nós vamos chegar nesse assunto, que a Torá é a sabedoria divina. Diferente das outras religiões lá, que Deus fala uma coisa e faz outra, Deus fala que é proibido fazer adultério, ele vai fazer filho com mulher casada e coisas assim. Diferente disso, na nossa religião, você sabe que a Torá, ela é a sabedoria divina. E a sabedoria, quando a gente fala sobre sabedoria, estamos falando sobre Chokhmah de Atzilut. E essa sabedoria divina, Deus não tem como fazer diferente do que a sabedoria dele próprio. Então, se ele falou que é proibido fazer adultério, então quer dizer que isso é isso e acabou. Quer dizer, ele não tem como ele fazer diferente do que a própria sabedoria dele. E contra aquilo que ele disse. Contra a sabedoria dele próprio. Então, uma vez uma criança me perguntou no Reda, me lembro dessa criança me fazendo essa pergunta até hoje. Eu montei um Reda, uma escola para crianças pequenas, numa cidadezinha do interior, chamava Kriyat Gat. Construímos lá um Reda Chabad, no interior de Israel, né? Construímos um Reda Chabad. Um ano eu ajudei a construir o Reda, depois fui contratado para construir o mesmo Reda em Jerusalém. Na hora que deu certo em Kriyat Gat, deu certo no interior, me chamaram já para a capital. Então, mas lá no interior tinha uma criança pequena e no meio da aula ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, Hashem pode fazer tudo? Quer dizer, Deus pode fazer qualquer coisa mesmo? Eu falei, pode. Ele falou, ele pode fazer uma pedra que ele não consegue carregar? Eu falei, ele faz as duas coisas. Ele faz a pedra que ele não consegue carregar e para isso ele também pode carregar. Ele pode fazer uma pedra que ele não consegue carregar e mais do que isso ainda, ele também pode carregar a pedra que ele não consegue carregar. Quer dizer, não tinha... Mas assim, ele pode fazer uma pedra que ele não pode carregar e ele também pode carregar a pedra que ele não pode carregar. Tipo uma coisa desse... Então, o que acontece assim...
A sabedoria divina ele não tem como fazer diferente. No caso da pedra, ele pode fazer uma pedra que ele não consegue carregar e depois ele pode carregar a pedra que ele não consegue carregar. Mas a sabedoria divina, Deus não tem como fazer uma coisa que é diferente da sabedoria dele, porque já não vai ser ele. Tipo, ele não tem como determinar uma coisa, falar para você fazer. Então, a sabedoria divina é a Torá. Quando a gente fala sobre Chokhmah, Chokhmah de Tzilut, depois a Binah, que a Binah que é a fonte dos prazeres, que a Binah ela já transforma a primeira ideia, ela já dá um formato para ela. Então, a sabedoria divina, que é a Torá, lá em cima, ela é a fonte dos prazeres. Ela está ligada a Binah de Tzilut, a Chokhmah de Tzilut repassa para a Binah e a gente recebe da Binah todos esses prazeres espirituais. Quer dizer que Hashem ele dá para nós os prazeres espirituais, os prazeres no mundo de cima, que são prazeres intensos, que o prazer material não tem como chegar a isso, mas não tem nunca como chegar em nenhuma comparação a isso. Hashem dá isso para a gente lá por meio da revelação da Torá. E como acontece essa revelação da Torá? A Torá que a gente estudou nesse mundo, a Torá que a gente falou aqui nesse mundo aqui embaixo, lá em cima nós vamos ver ela de maneira revelada. Então, inclusive, o Rebbe nos conta que é uma coisa muito, muito interessante. O Rebbe fala sobre um sábio que ele deu uma explicação sobre a Torá. Ou seja, você imagina um sábio de Israel que ele fala... Imagina, eu quando eu falo sobre um sábio, eu tenho o meu Mashpia, o Moshe Weber, meu rabino lá de Israel, eu tinha uma pergunta, eu perguntava para todos os rabinos de Yeshiva, em 1979, e eu entrei numa salinha na Yeshiva, tinha um árabe que limpava a Yeshiva, o árabe chamava Muhammad. Ele limpava toda a Yeshiva, tinha uma salinha que ele não entrava. Fiquei curioso. Abri a porta da salinha, uma salinha toda empoeirada, com livros todos empoeirados. E o árabe tinha medo de entrar lá, depois eu entendi por quê. Eram livros de Kabbalah. Eu peguei um livro fininho assim, desse tamanho, dessa largura, e limpei, comecei a ler. Já cheguei numa pergunta, rapidinho você chega numa pergunta. Já quando você estuda, aí tem perguntas. A pessoa que não estuda não tem perguntas, né? Mas a pessoa que estuda, ele estuda um pouco e já tem pergunta. Aí fui perguntar para o Rosh Hashiva, perguntei para os professores e não tive respostas, mas a resposta não... Eu entendi que essa resposta era superficial, não me resolveu o problema. Aí um menino na Yeshiva me contou do Rav Moshe Weber, falou, olha, Yerushalayim, tem o Rav Moshe Weber, ele tinha nascido em Israel na época dos turcos ainda. Ele tinha passaporte inglês, ouviu do mandato inglês da Palestina. Passaporte palestino, ele tinha mandato inglês da Palestina. E depois teve o Estado de Israel, mas o passaporte dele ainda era mandato inglês da Palestina. E o Rav Moshe Weber era um Talmid Chacham, era um sábio, assim, uma coisa fora do comum. Aí eu viajava até Jerusalém, fazia a pergunta, recebia a resposta, que aí tudo ficava à luz, tudo se esclarecia. Voltava para Kfar Ramat, quer dizer, meio-dia viajando para um lado, 5 minutos para fazer a pergunta, 10 minutos para receber a resposta, mais meio-dia de volta. Ia até Jerusalém, fazia a pergunta, voltava. E muitas coisas eu conto, coisas que o Rav Moshe Weber me contava, e diz o Rebbe que quando você conta uma coisa que um sábio te explicou, você tem que citar o nome desse sábio, porque na hora que você cita o nome dele, na yeshiva lá do céu, onde está tendo lá uma aula de Torá para homens e mulheres, e de repente você cita esse sábio aqui embaixo, e nessa aula de Torá lá em cima começam a contar isso,
que você falou em nome dele aqui embaixo, e ele lá em cima recebe revelações das palavras que ele falou, começa a ser revelado para ele o que está por trás disso, em profundidade. E isso é a fonte dos prazeres. Ou seja, Deus vinculou todos os prazeres, a fonte dos prazeres, à revelação da sabedoria divina, que é o estudo da Torá. Então, isso tudo, quando a gente conversa sobre alto paraíso, baixo paraíso, mundo de Atzilut, que é o paraíso dos patriarcas, e depois disso, vamos chegar num paraíso maior ainda, que já vai ser o mundo da ressurreição dos mortos. Então, quando você cita o nome da pessoa... Aí aquelas palavras lá em cima viram o tema da aula de Torá na Yeshiva lá de cima. E como hoje você entra numa sinagoga, tem a parte dos homens, tem a parte das mulheres. Então na Yeshiva lá de cima também tem a parte dos homens, tem a parte das mulheres. E o Rosh Yeshiva começa a dar essa aula sobre aquele tema daquela pessoa que você citou. Mas aí é a explicação da pessoa? Ou... É a explicação, porque se a pessoa fala proibido assassinar, você não vai falar, o Moshe Weber falou que é proibido assassinar. Não, está escrito na Torá que é proibido assassinar. Mas quando ele dá uma explicação sobre isso, quando ele explica mais profundamente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa Esse que... aqui. Esse é o exemplo. Muito, muito bom. Dá um exemplo para vocês de uma coisa que eu ouvi do Rav Moshe Weber, uma discussão que todos conhecem, está escrito na Torá que Yosef, ele se encontrou com os irmãos dele. Yosef era o vice-rei do Egito, mas era o vice-rei como primeiro-ministro da Inglaterra, que mandava mais do que o rei. E o faraó deu o anel para ele e falou, olha, você é o responsável aqui, só o meu trono vai estar acima do céu, mas você é que manda no país. E as pessoas foram reclamar para o faraó falou, não, o que o Yosef decidir, está decidido. E Yosef, quando chegaram os irmãos dele, ele se fez de, tipo, ele é o vice-rei do Egito, ele não revelou para eles que ele é o irmão deles, e começa uma conversa. E nessa conversa, eles contam sobre o pai, e que o pai está velhinho, e que o Benjamim é o caçulinha, e se o Benjamim não voltar, o pai vai morrer. E toda a conversa é sobre o pai. E depois ele se revela para os irmãos, e ele fala para os irmãos, olha, eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo? Até agora estou falando do pai. Você surtou? O que aconteceu? Não tem psiquiatra no Egito? O que aconteceu? Como você dá um surto desses? Ele está falando do pai até agora. De repente ele pergunta se o pai está vivo. Ani Yosef, o Davi Hai, essa frase que ele fala, eu sou Yosef, o meu pai ainda está vivo? Até agora eu estou contando para ele do pai dele. Então diz o Rav Moshe Weber, não, o que acontece é que está escrito na reza, quando a gente pede para Hashem dar chuva. Essa reza, o Musaf de Shemini Atzeret, a gente vai pedir chuva, a gente vai falar Lechaim velo lemavet, para a vida e não para a morte. Se você está falando para a vida, você entende que é para a vida, não é para a morte. Então, por que tem que falar as duas coisas, para a vida e não para a morte? Ele falou assim, porque tem um tipo de vida que ela é lomavet, ela é não morte. A pessoa não está morta. Será que a gente consegue chamar isso de vida? Então, essa que foi a intenção do Yosef. Yosef ele perguntou, será que o meu pai está vivo de verdade? Ou a situação dele é simplesmente uma não morte? Será que ele está vivendo ou ele está sobrevivendo? Existindo só. Ele está só não morto. Então isso, Rav Moshe Weber, na hora que ele me contou isso, ele falou, um judeu de manhã até de noite, ele tem que estar vivo. A gente não pode viver como não morto, a gente tem que viver uma pessoa viva. Então, isso
foi uma explicação dele, que sem essa explicação você não consegue entender essa passagem na Torá. Então a Torá falou que Yosef falou para os irmãos dele, eu sou Yosef, será a Oda Virrai, meu pai ainda está vivo. Então, se não fosse essa explicação, não teria como entender. Então, na hora que o sábio dá a explicação, aí como eu escrevi no livro também, aqui são explicações. Então, tem muitas passagens na Torá que você não tem como entender. Então, eu escrevo aqui minhas explicações. Mas, para poder explicar, você tem que ter estudado, né? Você não consegue explicar, não tem como inventar uma explicação. Então, da mesma maneira que o Rav Moshe Weber, ele citava fontes das explicações dele. Então, nesse caso, vamos chegar num detalhe importante. Quando vai ser dita alguma coisa aqui nesse mundo em nome daquele sábio, nessa hora a aula neste lá em cima vai ser sobre esse tema e aquele sábio recebe uma revelação, um prazer infinito do que está por trás da Torá dele, assim, da sabedoria divina que ele segurou um pouquinho dela, mas na hora que a pessoa segura numa parte de um todo, ele está segurando o todo inteiro. Só que aí se revela para ele mais do que o que ele está segurando. Então, só para terminar a nossa aula, o objetivo final, que a gente chama de próximo mundo, o Olam Haba, o mundo que vem. Muito bonito. Tem esse mundo e tem o mundo que vem. Como tem esse ano, o ano que vem, tem esse mundo, o mundo que vem. Ou seja, você quer pensar no futuro, então pensa no mundo que vem. Não pensa no ano que vem, que o ano que vem ainda está nesse mundo perecível, mas pensa no mundo que vem. E esse mundo que vem, ele vai ser mais paraíso do que o alto paraíso. Só que a pessoa que tinha que cumprir os 7 mandamentos, o russo que nasceu na Rússia, morreu na Rússia, que foi para o céu, porque ele cumpriu os 7 mandamentos, ele vai continuar no paraíso dele. Ele não vai precisar ressuscitar. Porque a ressurreição, ela é um pagamento pelos 613 mandamentos. Então, essa alma divina que ela procurou o judaísmo e no fim ela se converteu ao judaísmo e ela começou a cumprir as mitzvot como alguém que é obrigado a cumprir e cumpre, e não somente voluntariamente quando ela estava como ela estava cumprindo antes. Então, essa pessoa chega uma hora que termina o projeto do mundo, sendo que Deus é a essência do bem, o bem é eterno, e a coisa ruim tem limite. Então está escrito Tana de Eliyahu. Nós estudamos em nome do profeta Eliyahu que Shital Fechane Ave Alma. Esse mundo do jeito que você está vendo, aproveita, olha bem, porque ele tem um prazo de validade de 6.000 anos. O 7º milênio já vai ser a ressurreição dos mortos, já vai ser o Keter de Asilut vai se revelar nesse mundo. O que quer dizer? E aí, para quem isso vai se revelar? Vai ser o pagamento pelos 613 mandamentos que nós cumprimos. E para receber essa revelação do Keter de Asilut, sendo que o DNA, o primeiro DNA da nossa alma, é Chokhmah de Asilut, e acima da Chokhmah de Asilut, a gente é brilho do sol no sol, a gente não tem como usufruir. Mas sendo que a nossa alma animal, a fonte dela é o mundo do Tov. É o Keter de Asilut. É o mundo que é chamado Olam HaTov. E ela caiu até o nível do nosso mundo. E depois que ela caiu, ela não sobe mais. Mas ela continua com características do mundo de onde ela veio. O nosso corpo material. Está escrito... Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ve'aretz haita tovavo. E a terra estava vazia e desolada. Peraí, se Deus criou, não está vazia e desolada. Deus criou o céu e a terra. Como pode ser que ela está vazia e desolada se Deus acabou de criar ela? Então diz o Zohar, esse vazia e desolada, ela estava antes de ter sido criada.
Aí, como ela pode estar antes de ter sido criada? Então, ela já existia antes de ter sido criada. Então, diz o Zohar, Deus criou o mundo a partir de uma matéria-prima que é a quebra dos receptáculos do Olam Atou, que é o mundo que está acima do Atzilut. Então, essa quebra dos receptáculos, ela dá origem, Hashem, Deus pegou como matéria-prima o que a gente vai chamar de Homer Yuli. Essa palavra Yuli é porque o Zohar não encontrou uma palavra em hebraico e não encontrou uma palavra em aramaico para determinar o que é uma matéria que ela não tem tamanho, não tem peso, não tem cor, não tem aparência, não tem cheiro, não tem, absolutamente não tem nada. Totalmente invisível, não tem peso, não tem medida, não tem forma, não tem aparência, não tem cor, não tem. Então, mas existe. Então, no hebraico, isso não existe. No aramaico, isso não existe. Mas no grego existia uma palavra para essa coisa que, mesmo que ela não tem cor, não tem cheiro, não tem aparência, não tem medida, não tem peso, não tem. E mesmo assim ela existe. E essa palavra em grego era Yuli. Então, Deus criou o mundo a partir desse Homer Yuli, que é a quebra dos receptáculos do Olam HaNekudim, o mundo dos Nekudim, que ele se tornou um mundo vazio e desolado por causa da quebra dos receptáculos. Por isso que a Terra, antes de ser criada, ela estava vazia e desolada. Quer dizer, ela era um mundo vazio e desolado. Então, o nosso corpo tem como raiz a criação do nosso corpo essa quebra dos receptáculos do mundo do Torah. Então, tanto nossa alma animal caiu até aqui, quanto nosso corpo material é uma coisa que caiu daquele mundo até aqui e não sobe mais. E os dois, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma animal, eles ainda têm características daquele mundo do Torah. Por causa disso, eles conseguem suportar a revelação do mundo do Torah, que a nossa alma, em frente àquela revelação, a nossa alma se torna brilho do sol no sol. Mas se a nossa alma estiver dentro da alma animal, dentro do corpo material, ela consegue usufruir daquele nível, sendo que a alma animal e o corpo material eles têm como raiz aquele mundo do Torah. Então eles vão ser no futuro um filtro para nós, para usufruir daquele nível, que ele é um nível acima do alto paraíso, acima do paraíso dos patriarcas. Mas a gente, para usufruir dele e não se desintegrar, aí nós precisamos como filtro a nossa alma animal e o nosso corpo material. Por isso a gente precisa ressuscitar. E por isso a nossa alma animal fica no túmulo. E aí a nossa aguardando, alma como se fosse animal, um cavalo pastando. Isso mesmo. A nossa alma animal, quando você que é a alma divina, você sobe para o paraíso espiritual, você vai esperar a finalidade do mundo, que é a ressurreição dos mortos. Depois disso não existe mais. Hashem, ele tira o espírito impuro da terra, quer dizer, o mal desaparece, tudo que é ruim desaparece. Não vai mais ter guerras, o lobo e o carneiro vão viver juntos, e os dois vão, e uma criança pequena vai conduzir eles. Tudo que os profetas falaram sobre o futuro. Então, nessa época, por que a gente tem que ressuscitar? Porque é um pagamento por termos cumprido os mandamentos divinos. Então, só a pessoa que tem essa alma divina, ele vai precisar ressuscitar. Agora, a alma animal, então, na hora que a pessoa falece, a alma divina vai para o alto paraíso. E a alma animal, ela caiu até esse mundo, ela não sabe mais do que isso. Ela não consegue se elevar, né? Ela não se eleva mais. Ela tem a característica do mundo do Torah, ela vai ser para a gente um filtro em relação à revelação do mundo do Torah, mas ela não tem como ela subir. Então, para o judeu, a alma animal é como se fosse um equilíbrio para não quebrar o receptáculo. Exatamente. Então, imagina uma pessoa montada num cavalo, aí o cavalo ele já vai para a direção que a pessoa conduz ele. Uhum. Aí a pessoa agora vai ter que entrar na sinagoga para rezar, ele deixa o cavalo pastando, o cavalo não fica entediado. Ele fica pastando, ele está de boa, esse é o lugar dele. Ele no pasto, ele está de boa. Ele pode ficar lá quanto tempo precisar, ele não vai ficar entediado. Se você ficasse no pasto, você ficaria entediado, mas ele não fica.
Então, a alma animal fica no túmulo. O tempo para ela não passa, ela é espiritual. As pedras do túmulo não são limites para ela. Ela pode andar, pastar. Ela é espiritual. Então ela está lá. Então por isso que quando vai ter a ressurreição, aí nós vamos precisar da nossa alma animal de volta, do nosso corpo de volta, que ele ressuscita a partir de um átomo que nunca desaparece dele. O osso luz. Isso, parabéns. E o motivo dessa ressurreição vai ser que aí nós atingimos um nível de mais alto paraíso do que o alto paraíso. E a alma animal volta para a gente poder ter livre-arbítrio. Não, aí não tem mais livre-arbítrio. Porque não tem mais o bem e o mal. Não existe mais mal. Então a finalidade dela é só porque... Para se tornar um filtro para que você possa usufruir das revelações do mundo do Tou, dos prazeres do mundo do Tou, por meio desse filtro. Imagina se você olha para o sol diretamente, você não vai conseguir enxergar. Agora, você coloca um óculos escuro, você olha para o sol, você vai ver que o sol é redondo. Antes disso, você não sabia, você não conseguia enxergar o sol. Então, para a gente poder usufruir do mundo do Tou, do Keter de Atzilut, sem se tornar o brilho do sol no sol, aí nós precisamos da alma animal como um filtro e do corpo como um filtro. Mas livre-arbítrio não vai mais ter, porque não vai mais ter o mal. Livre-arbítrio é para você escolher entre o bem e o mal. E no futuro, dizem todos os profetas, no futuro não vai mais ter o mal. O lobo e o carneiro vão viver juntos. Quer dizer, não vai mais ter o mal. Não vai mais ter o mal. Quer dizer, você não vai precisar escolher entre o bem e o mal, não vai mais ter livre-arbítrio. Então, ela vai ser vista simplesmente como um filtro. Assim, você vai conseguir usufruir dessas revelações tão grandes, desses prazeres tão surreais, por meio desse filtro que é a nossa alma animal, por meio desse filtro que é o corpo. Eu acho que nós vamos ter que continuar esse tema, porque já passou dos nossos 45 minutos de aula de escola. Esse tema, né? Uma delícia. Tem muitas perguntas. Então, e pode deixar as perguntas, fala. Então, vocês podem deixar as perguntas aqui nos comentários e vamos fazer as próximas aulas de acordo com as suas perguntas. Então, novamente, nossa aula foi no mérito da nossa querida amiga de tantos e tantos anos, Bracha Rivka Bat Moishe. Bracha Rivka Bat Moishe é uma pessoa boa, pessoa de bom coração, assim, pessoa... Já estava numa idade bem avançada, né? O marido já tinha falecido faz muitos anos e ela já estava numa idade bem avançada, mas foi sempre uma pessoa boa que sempre estava rezando, sempre estava... Cumprindo mitzvot. Então, que Hashem dê para ela um paraíso, assim, um alto paraíso, e que Hashem, nosso Deus, dê a todos vocês muito sucesso, a todos vocês que estão assistindo às nossas aulas, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, נחת יהודי אמיתי מכל המשפחה. אמן. וכל טוב.